Eu vejo que vocês já são diferenciados que estão aqui, vieram para o primeiro encontro. O programa não tem obrigatoriedade de vocês virem, mas tradicionalmente as equipes que avançam são as equipes que o pessoal está presente, está participando, lógico que tanto online como remoto. Vamos lembrar que esse é um programa para todos os estudantes da PUC, então a Trina nos acompanha remotamente, de Toledo, os alunos do EAD, então bem-vindo a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo, estou na gestão da Educação Empreendedora da PUC, e aqui está o time todo da Educação Empreendedora, mais lá Cauane e Leonel, que são na nossa equipe administrativa também de apoio. Então, começando de lá para cá, temos o professor Jefferson, Escola Politécnica, tem lá o Dalton, Politécnica, Paulo Zaniol, vulgo Paulinho, Arquitetura, Belas Artes, né? Belas Artes, curso de Design. A Ângela. Oi, pessoal. Representa o Sebrae é mais que um parceiro, o Sebrae faz junto o programa conosco. A Etiane, Escola de Educação e Humanidades. Juliano também do Sebrae. Bem-vindos. Bianchini, Escola de Medicina e Ciências da Vida. Bem-vindos. Temos o professor Henrique, do Campus Londrina, que está hoje num dos principais eventos de empreendedorismo do Brasil, que é o Web Summit no Rio de Janeiro. Inclusive com um ex-aluno do PIBEP, que hoje é CEO da Gatsa. Então, temos lá uma startup no evento, o Henrique está lá acompanhando. E temos a professora Jamie, que está conosco, que é lá do Campus Toledo. E a professora Kelly, que não veio, acho que não vem hoje, né? Que é da Escola de Medicina e Ciências da Vida, que está no outro compromisso da universidade. Esqueci alguém? Não? Maravilha. Tem o professor João, também, da Escola de Negócios, que está entrando para o time. Mas ele também não tem agenda às quartas da tarde, então vai ter um pouco contato com vocês. Pessoal, o PIBEP é um programa de imersão, vocês vão ficar conosco aqui mais ou menos uns 8 encontros, e aí nós vamos selecionar as 10 melhores ideias, recebe um dinheiro da PUC, a fundo perdido. O que quer dizer isso? A PUC não fica sócia de nada, é dinheiro para as equipes avançarem no projeto. Vocês que estão aqui podem progredir, saibam que nas férias vocês não param, o empreendedor não para, então durante as férias vocês continuam empreendendo. Passou férias, umas 2, 3 semanas, a gente filtra 5 equipes, recebe mais dinheiro da PUC, aí mais mentoria, e lá no CEMIC, que é o principal evento de iniciação científica, a gente escolhe o melhor projeto e ganha mais dinheiro. Terminando tudo isso, nós temos a parceria com o Sebrae, pode acompanhar Empreendendo com o Sebrae e também a nossa incubadora e aceleradora, que é a Hotmail. E aqueles que participarem e levarem a sério vão ser filtrados daqui mais ou menos um mês e meio. Nós temos algumas atividades que são obrigatórias, mas fiquem calmos, que ainda estamos verificando se todos estão dentro lá da plataforma do Canvas. Para que tiver todo mundo ok, que determina as datas. Uma das atividades obrigatórias é preencher o Padlet. Então, perguntem lá, entrem, Padlet vai ser obrigatório, vai ter uma data limite que vai compartilhar. Participar do DUI, que é o diagnóstico universitário, é obrigatório. A Ângela vai explicar hoje certinho o que é o DUI. E depois vai ter algumas opções que vão ter teste avaliativo, que vocês fazem via Canvas, tem lá uma oficina, e aí vai apertando lá, clicando, e tem que tirar uma nota mínima também para avançar. Esses são os principais recados, a gente explicou com um pouco mais de detalhe na conversa online da semana passada. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Maravilha, obrigado. Ângela, contigo, e depois Juliano conduz, e bem-vindos. Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal. Bom, como o Paulo já adiantou, né, eu represento o Sebrae. Eu vou fazer uma abertura aqui para vocês, dizendo como é que o Sebrae entra nessa parceria institucional, né? Então, assim, vocês estão dentro do PIBEP, que é um programa da PUC, mas o Sebrae, como parceiro, traz aí uma expertise do nosso programa chamado Startup Garage, e vocês vão tendo também esse conteúdo, né? O Juliano, inclusive, vai ser o facilitador dos encontros, dos workshops com vocês. Eu vou dar um contexto também, assim, um overview. O programa, ele é composto por 3 estruturas básicas, né? Hoje eu vou aplicar com vocês o Diagnóstico Universitário Empreendedor, é um assessment que vocês vão ter, responder, dura 10 minutinhos, depois eu passo a orientação na hora que a gente for aplicar. Qual que tem a função? É um raio-x do momento empreendedor que vocês estão. Com que objetivo, principalmente, né? Para que nós, nos bastidores, tenhamos aí uma noção de qual momento que vocês estão e como que a gente pode melhor atender
essas demandas, né, de acordo com o momento que vocês estão. O Startup Garage que vai acontecer nesses 8 encontros, e depois, ao final, quem for vencendo as etapas, né, conforme o cronograma da PUC, vai ter possibilidade de acessar a plataforma de acompanhamento para a formação de startups. O DUI aqui, ele vai medir características da mentalidade, da personalidade, do comportamento, de novo, vai gerar ali, vocês vão receber uma devolutiva no e-mail de vocês, para ter noção de como é que foi a performance, com orientações, sugestões também do que fazer com o momento que vocês estão. Aí, os workshops são entendendo o problema, encontrando soluções, proposta de valor, vou deixar tudo com o Juliano, essa parte vai destrinchar com vocês, prototipando o negócio ou serviço, né, o produto ou serviço, prototipando o seu negócio, qual que é o formato de startup, porque o Sebrae... Aliás, gente, só uma perguntinha, todo mundo aqui sabe o que é o Sebrae, ou quem não sabe? Vou falar então, né, no silêncio, né, Sebrae é Serviço Nacional de Apoio a Pequenas e Microempresas, o que isso representaria dizer? Se a gente tem aí dentro de um todo, né, do mundo produtivo, nós temos Senai, o serviço o Sistema S, a indústria, né, o Senai é coberto pela indústria, SESI e afins, o SESC é o comércio, CNC Serviços, e o Sebrae é quem cuida desse acolhimento e orientação para os pequenos e microempreendedores. Ou seja, vocês já estão aqui com o pé dentro da academia e com o pé também dentro aí do mundo produtivo com a startup de vocês, aqueles que realmente já forem avançando. Então, prototipando o seu negócio já com um viés, com uma perspectiva de uma startup, um negócio estruturado para dar resultado, e, no final, a banca de avaliação. Banca para um olhar de futuro e a banca de avaliação, o pitch de vocês. Vou deixar isso tudo aqui também, porque senão não vamos ter surpresas. A plataforma, então, passou pela jornada, venceu as etapas, já está ali, né, monetizado também, vai ter a incubação da startup, do Garage, além da PUC, do Garage no Sebrae. Lá dentro nós temos a ideação, outros programas de ideação que rodam junto, a operação, vocês vão ser acompanhados na etapa de operação e da escala do negócio de vocês, né? Ou seja, prontos para crescer. A instituição com a qual vocês podem contar. Dentro do ambiente digital, que é essa plataforma que eu disse, vocês vão contar ali, olha, com as instituições, hoje, o Sebrae, com esse programa, o Sebrae roda em pelo menos 8 universidades, nós estamos rodando 17 programas ao mesmo tempo, modelagem próximas, parecidas, mas aqui dentro, as universidades, consultores disponíveis para vocês, né, acessarem e terem esse suporte, mentores, links úteis onde vocês vão poder acessar conteúdos mil sobre o que é modelos de startup, formas de atuar, laboratório, rede de ambientes de capital e de talentos. Não vou entrar muito na minúcia para a gente, senão só isso aqui já fica o encontro todo. Então, dentro da ideação, as verticais que vocês vão ter acesso, a operação, a parte da operação é quem já está com CNPJ, eu já tenho o MVP que já rodou, estou falando alguns termos aqui, mas daqui a pouquinho, quem não conhece o que é MVP, ideação, vocês vão ter acesso a tudo isso, daqui a pouquinho vocês já vão começar a entender. E a escala e a startup em nível de escala é onde já começa a ter monetização, possibilidade de aporte financeiro, investimento anjo, e aí. Esses são os Founders 2025, só para vocês terem uma noção. Foi rodado com mais de 1.500 participantes, o ano 1.400 e alguma coisa, o ano de 2024, e aqui nós fomos selecionando 25 ideias de negócio que estão incubadas. Dessas 25 ideias, nós selecionamos os líderes com performance alta e eles recebem suporte individual, mês a mês, para mentalidade empreendedora e mentalidade realizadora. E aqui, o Gabriel é de Londrina, participou online, hoje também, ele é um dos expoentes aqui da PUC, que está com a gente dentro desse programa, e ali o Gustavo, como o Paulo falou, o founder da Gaxa, que hoje está lá no Web Summit, no Rio de Janeiro, recebeu um stand. Então, ou seja, aqui tem pessoas que estiveram há 1 ano e meio, 2 anos, exatamente no lugar onde vocês estão, tá? E estão aí já estão com outro patamar, já são founders com startup monetizando, já tem clientes, enfim. E aí, com todo esse suporte, né? Essa parceria PUC, no caso de vocês, PUC e Sebrae ao mesmo tempo.
Esse aqui é o meu coordenador. Se alguém quiser tirar uma foto aí, mas qualquer coisa, manda para o Paulo. Gente, minha mensagem era essa para vocês. E eu vou tomar de vocês 10 minutinhos para responder o diagnóstico universitário empreendedor, beleza? Então, acho que o já. Como é que vai funcionar? Vocês vão fazer a leitura. Dura 10 minutos, mais ou menos. Vocês vão fazer a leitura do QR Code. No primeiro momento, vai ter um cadastro rápido, e-mail, nome, instituição. O importante, LGPD, vocês precisam dizer sim, tá? Então, autoriza ali, né, os dados, a coleta de dados é para vocês receberem o feedback, né? Então, vocês vão responder, vão ter 8 questões que vai falar um pouco da história de vida, da relação com o mundo do trabalho, com o mundo empreendedor, e depois 30 questões com uma escala de intensidade. Tem ali a pergunta, uma escala 1, me representa, super me representa, 10, 9, 7, de acordo com o que vier, ou não me representa, 1, 2. Importante, não tem certo, não tem errado, e não é para fazer raciocínio, não precisa ficar analisando para responder. É a primeira resposta que vem, clica ali e vai. Show de bola, pessoal. Então, esse documento, como a professora Ângela falou, ele vai ser um apoio ali para o pessoal do Sebrae conseguir auxiliar vocês também, né? O Sebrae que é um grande parceiro nosso dentro da execução do PIBEP Garage em cada uma das edições. Então, com certeza, vai ter muito a agregar também, tanto no desenvolvimento das ideias, quanto nas próximas oficinas. Daqui a pouco a gente vai ter a palavrinha do Juliano também, né? Que é o professor Juliano, que é o consultor do Sebrae, que vai estar explicando um pouquinho mais aqui sobre a metodologias para identificação de oportunidades, né? Beleza. Olá, pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, né? Só dei um boa tarde aí, fraquinho antes aí. Meu nome é Juliano, eu sou economista, eu sou gaúcho, trabalho com startup há uns 10 anos já. Um pouco mais, um pouco menos. Por aí. Já tive startup, já quebrou, já deu briga na startup, já trabalhei na área administrativa de uma startup, sem CNPJ, né? Eles estavam ainda crescendo, então ajudei eles também. Hoje eu sou consultor do Sebrae também, da área de startup. E o que eu faço hoje? Tá? O que eu quero trazer hoje para vocês, tanto para o pessoal presencial quanto online, tá? Nós vamos ter alguns slides só de orientação. Todos os nossos encontros vão ser bem práticos, inclusive para o pessoal de casa, tá? O que eu quero falar hoje de startup, então, para vocês? Até falei ontem numa reunião online com o Paulo, eu disse, posso puxar a orelha deles? Pode. Posso fazer uma startup com foco financeiro, com foco de resultado? Pode. Qual é o objetivo meu? Dificultar o máximo para eles escolher os 10. Esse é meu objetivo. Sabe aquele time que tem tanto os titular quanto os reservas são perfeitos? E tu não sabe como escalar? Dá uma dor de cabeça para o técnico? Esse é meu objetivo aqui. Tá? Então, quero deixar todas as startups redondinhas para quando eles forem escolher, eles não souberem qual escolher. Eles vão ter que tirar cara e coroa para poder escolher qual startup vai seguir adiante. Tá certo? Esse é o meu objetivo e eu conto com vocês, tá? Vamos botar para quebrar. Tá certo? Apresentações feitas. Alguém com dúvida, alguma coisa? Não? Vamos lá. Essa é uma frase de um cara bem inteligente chamado Steve Jobs. Alguém já ouviu falar nele? Quem não ouviu falar nele, né? Tá certo? O que ele disse assim? Não tenha medo, né, de ter uma ideia. Por mais maluco que ela seja, a gente consegue evoluir. A gente consegue tirar do papel. Se o Elon Musk não tinha sonhado em colocar um foguete que dá ré, não ia ter foguete que dá ré. E o mais bonito de todo, eu sempre brinco, né? O cara não precisa ninguém pilotar, ele estaciona sozinho, de ré. Cara, a gente não conseguiu colocar nem em carro popular isso. Mas tem no foguete. Tá? Carro que estaciona sozinho já tem. Carro que estaciona de ré na garagem da sua casa ainda eu não vi. Né? Mas talvez seja uma ideia de startup para vender para a indústria automobilística. Vamos lá? O que nós temos aqui? O que nós vamos fazer hoje? Tanto para o pessoal online, quanto para o pessoal presencial aqui.
nós vamos criar nossa startup, que é até 5 pessoas, né? De 3 a 5 pessoas. Então, assim, o pessoal que está em casa, está online, está no escritório, enfim, está de forma online, nós vamos reunir as nossas startups hoje. No próximo encontro, nós já vamos vir com os membros, com o nome da startup e com aquilo que a gente vai fazer. Então, assim, o pessoal que está online, ele pode fazer parte da startup com o pessoal que está presencial. Até eu sugiro isso. Por quê? Por experiência. Porque, às vezes, o seu conhecimento está na área, vou chutar aqui, na área da medicina, na área da engenharia, e o pessoal que está em casa está na área administrativa. Então, você consegue trazer um pouquinho de cada um, de cada conhecimento, a sua startup fica mais redondinha para tudo. Tá certo? Vou contar agora algumas historinhas antes da gente fazer nossa bagunça generalizada aqui de montar nossas startups. O que eu vou contar aqui para vocês? Tem várias startups. O que é uma startup? É montar uma tenda de cachorro-quente para vender ali na esquina? O que é uma startup? Ou qual é a nossa pegada aqui? A nossa ideia aqui, você pode montar a tendinha de cachorro-quente ali na esquina, desde que você traga tecnologias, metodologias diferentes daquilo que é vendido hoje. Tá certo? Olha só. Num outro grupo de startup, aqui de Curitiba, inclusive, passando essas informações, o pessoal criou. Eu disse, poxa, mas ninguém cria de churrasco, futebol, cerveja, nada disso. Não vejo uma startup sobre isso. Não é que os caras criaram? Startup de cerveja, para gelar a cerveja mais rápido, do churrasco, para que apita quando está no ponto que você quer a carne. Então, tem umas tecnologias diferentes. Tá certo? Eu achei muito, muito interessante. Então, o que nós vamos fazer agora? Ah, tem mais um detalhe. Startup, vou contar a minha experiência um pouquinho, 2 minutos. Startup dá muita briga, às vezes. Eu já tive umas 3 ou 4, as 3 ou 4 terminaram com briga, e eu lá assistindo a briga dos caras. Quando começa a cair dinheiro na mesa, a coisa começa a ficar complicada. Quando alguém começa a vir e dizer assim, eu quero patrocinar a sua startup. Daí um vai dizer, não, está muito barato. Não vamos com esse empresário, vamos esperar mais um pouco, vamos esperar a startup crescer e vamos ir. Dá briga. Dá briga, tá? Experiência própria. Então, o que a gente faz? Por isso que é interessante ter o pessoal de casa, ter pessoal administrativo, ter pessoal que entenda um pouco mais de gestão, um pouco pessoal técnico. Tudo precisa estar dentro da startup. Então, não pega, por exemplo, todos de medicina, todos de engenharia, todos de administração. Muitas vezes não dá certo. É melhor você fazer uma mesclagem, cada um faz um pouquinho e tal, para deixar redondo. Qual o principal objetivo de uma empresa? Quem sabe? Como? Isso. Deu briga já. Eu e um professor. Briga não. Não é aquela discussão. Professor, é assim. Ele não é assim. Professor, é assim. Eu não é assim. Quando eu fazia faculdade. O professor de economia disse assim, não, o principal objetivo de uma empresa é agradar o cliente, é produzir bem, é não sei o quê. O principal objetivo da empresa é dar lucro. Não é verdade? Deixar o dono rico. Se a gente vai criar uma startup, se nós temos algumas soluções, tá, gente? Nem tudo é só dinheiro. Tem startups do lado social, que prestam um serviço mais social, que o foco está na área um pouco mais social. Mesmo assim, ela dá lucro. Você tem que focar no lucro, senão você não tem patrocinador, você não tem investimento, a não ser a questão pública, tá? Tem também as ONGs por aí que fazem um belo de um trabalho, que recebem dinheiro de empresas do governo, que uma startup pode ser algo parecido com uma ONG, que faz um trabalho mais social, pode ser também. E, fora isso, capitalismo puro. Tá? Se não brilhar o olho por dinheiro do proprietário, não vai adiante. Só que não é só dinheiro. O dinheiro é o resultado do final.
Então, o que nós vamos ter que fazer? Ter um bom produto. Aí sim entra o que o professor falou. Um bom produto, um bom atendimento, uma boa técnica de vendas. Sabe, nós temos que agradar nosso cliente. A melhor forma de deixar alguém rico é ajudar essa pessoa a ficar rica. De você ficar rico, é ajudar outra pessoa a ficar rica. Ele vai te pagar para isso. E você vai ficar ganhando mais dinheiro para isso. Só fui entender isso depois dos, sei lá quantos anos. Tá? Então, assim, toda startup ela tem que ter um fundo focado financeiro. Focado no dinheiro. Não só no dinheiro, tá? Vocês vão criar algum produto, esse produto vai ter que dar resultado para alguém. Pode ser resultado financeiro, pode ser resultado tecnológico, pode ser resultado de aumentar a produtividade, pode ser resultado de aumentar as vendas, de trazer mais clientes, pode ser isso. Está gerando dinheiro mesmo para aquela empresa que comprou o seu produto? Sim, beleza, ele vai te pagar por isso. Tá certo? Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos criar nossas startups, criar uma ideia do que é nossa startup, do que a gente vai fazer. Eu vou passar nos grupos depois, vou ajudar o pessoal de casa também. Mas o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer exatamente isso. Juntar até 5 pessoas, tá? Para a gente formar a nossa startup. O que eu quero comentar aqui, tá? Pessoal do chat, tem muita gente que está sem grupo, tá certo? Entram no Teams agora, olham lá, aproveitam a demanda de pessoas que ainda não têm grupo lá no chat, chama eles para sua startup no presencial aqui, tá certo? Que pode dar match bem legal, tá bom? O que nós podemos fazer também, tá, gente? Tem o WhatsApp, a gente pode conversar por lá. Montam um grupo do WhatsApp da sua startup, ok? E o que nós vamos fazer agora? A partir de agora, tá certo? Todo mundo montou aqui no presencial? Tem alguém que está com dúvida? O grupo de hoje é aquele que vai continuar até o final. Tem grupos que já estão formados, tá? Falta 1, 2 pessoas ali, mas já está andando. Sim, o grupo de hoje é aquele que a gente vai até o final. Estão com dúvidas? Querem trocar de pessoas? Querem trocar de grupo? Sim, aconteceu. Tem outros alunos assim. Às vezes, o pessoal da sua startup não está nem online, nem presencial. Você fica aqui, pega o material, você desenvolve esse conteúdo até o próximo encontro. No próximo encontro está redondinho. O que é o projeto do Sebrae, tá, gente? É um passo a passo para desenvolver a startup. Ok? Então, muita coisa, eu vou passar o conteúdo aqui. Se vocês não se reunirem offline, digamos assim, fora da sala de aula, não vai dar certo. Vocês não vão passar de fase e a gente não vai causar uma dor de cabeça nos professores no horário de escolher quem é que vai passar. Tá certo? Passar para os próximos níveis. Ok? Sim, depois é possível fazer uma troca, tá certo? O que eu quero hoje de vocês aqui, tanto do presencial quanto online, é mais ou menos saber quem que é, qual linha de startup, qual linha de desenvolvimento da startup vai ser, qual é o projeto de vocês, é isso que a gente vai fazer hoje aqui, tá certo? Mas para isso tem método, ok? Beleza? Dúvidas, então? Não? Gente, entram no Teams, olham lá, vejam se tem alguém faltando, as startups que estão se formando agora, tá? Pode ter gente bem interessante lá. Dúvidas no presencial? Dúvidas no online? Vamos lá. O que nós vamos fazer? Nossa startup, quem já se reuniu em grupo, gente, nós temos essa semana inteira para ir conversando pelo WhatsApp, procurando um grupo, para quem ainda não se identificou com algum, tá certo? De 3 a 5 pessoas. Então, a gente vai criar durante essa semana aqui até o nosso próximo encontro, ok? E a nossa pergunta que não quer calar é isso daqui. Qual o problema que minha startup
quer resolver. É um projeto mais social, projeto social dá muita grana. Projeto social dá muito dinheiro. Se vocês estão pensando em não fazer um projeto social por causa de dinheiro, gente, vocês não sabem o que vocês estão perdendo, tá? Quem mais paga é o governo. Quem mais paga é o governo. O Itaú investe muito também. Aqui no Paraná, nós temos Copel, que investe. Nós temos a maior hidrelétrica do país, que investe também, Itaipu, muito em startup. Nós temos também a Petrobras, nós temos a Vale, nós temos Bradesco, nós temos várias empresas que investem em startup, mas ela tem que estar madura, senão não vai para frente. Tá certo? O que nós vamos fazer agora? No grupo que a gente formou, nós vamos... Qual o problema que minha startup quer resolver? De que forma que eu quero resolver? Qual o problema? Tá certo? Então, antes de dar um tempinho para vocês, anotem isso. Qual o problema que a minha startup quer resolver? Passo 2. Startup vai dar retorno financeiro? Sim ou não? Essa é a minha pergunta. Esse projeto que eu estou criando vai dar um resultado financeiro? Sim ou não? Gente, de ideias, tem muitas ideias, tá? Conheci um argentino, tá? Que não era o Papa, mas eu conheci um argentino, que criou de 1 tonelada de lixo, ele reduzia mais ou menos para uma colher e meia de material. Então, ele fazia várias explosões, transformava tudo isso em ar, e o resto que sobrava de lixo era mais ou menos uma colher e meia de 1 tonelada de lixo. Nem São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, quis comprar a ideia. Por quê? Explosão nuclear. Mesmo que fosse tudo controladinho e tal, tinha explosão nuclear no lixo, ia limpando o lixo, ia transformando, e aquilo lá sobrava, e aquilo lá é material radioativo, e aí teria que ser guardado em algum lugar. Ideia fantástica para diminuir o lixo. O lixo é um problema social, o transporte é um problema social, a escola é um problema social. Então, se vocês quiserem bater, segurança é um problema social. Eu estava em Florianópolis, lá, passando um verão lá, encontrei um cara lá do Rio de Janeiro, ele conseguiu unir todas as câmeras. O que é isso? Tem câmera do condomínio que só filma durante o dia, tem câmera de condomínio que só filma à noite, tem um que salva de um jeito, outro salva de outro, daí tem câmera de monitoramento da polícia, da prefeitura, de não sei o quê. Ele conseguiu com que todas fossem para uma central só, que lá decodificava todas as câmeras e ao vivo ao mesmo tempo. Então virava, tipo, a cidade virava um Big Brother. Interessante para a segurança, não é? Depois talvez tenha leis, algumas coisas que possam não autorizar. Pô, tá me vigiando todo canto. Tem algumas coisas assim. Mas a ideia ou talvez algumas áreas, né? Israel não criou há alguns anos atrás, acho que uns 20 anos atrás, aquele reconhecimento facial. A pessoa ia lá para o Carnaval de Salvador, 500 metros longe, a câmera pegava, quando ele chegava lá no Carnaval, pam, a polícia pegava. Certo? Meus amigos trouxeram de Israel isso aí, foram um dos primeiros do Brasil a trazer. Potezinho de iogurte, que informa quando está estragado. Existe essa tecnologia. Vem o cara lá entregar iogurte da Nestlé, ou sei lá, de qualquer outra marca. Você não sabe se o caminhão ficou no sol, você não sabe se terminou a energia do supermercadinho do bairro, ou do supermercado, quanto tempo aquilo lá ficou no sol, e aquele iogurte está bom ou está ruim? A embalagem fala se está bom ou está ruim. Tá certo? São várias ideias. Nubank, aquelas, né, natural aí. Nubank, iFood, o que mais tem aí de startup que viraram grandes startups? A Nubank está anunciando no Jornal Nacional. Acho que é uma das propagandas mais caras do Brasil, é o Jornal Nacional. Uma startup anunciando no Jornal Nacional. 6 pessoas, num fundo de quintal lá em São Paulo, criaram uma Nubank.
até ontem era o maior banco do Brasil em número de clientes. O maior em faturamento é o Itaú. O maior em rentabilidade é o Safra. Tá? Tem diferença nisso. Então, a minha startup, ela está com foco em quê? Em rentabilidade, em número de clientes agora, ela vai trabalhar para o governo, ela vai resolver um problema de alguma empresa, o que vai fazer? Numa cabine de pintura, numa solda, no comércio, vai ser o quê? Uhum. Professor, nós temos aqui a pergunta do Orbital 3D, né, que eu acho que é o nome da empresa ali, e ele, voltando um pouquinho quanto à dor que a startup ou o projeto pretende sanar, e ele fez uma pergunta. Tem uma dúvida, em nosso esboço do problema a resolver, temos uma projeção de tudo o que queremos que nossa ferramenta faça. Mas em um primeiro momento, para o MVP, ela irá solucionar apenas uma parte deles. Devemos colocar o objetivo final ou primeiro o MVP? Vamos lá. Primeiro o MVP ou objetivo final? Gente, depende para quem você vai conversar. Minha experiência própria, tá? Por quê? Porque eu já tive nos bastidores de uma empresa que ganhou um concurso nacional da Petrobras e da Braskem. Eu tive lá nos bastidores, eu não participava da startup, eu só me chamava, ó, vamos para essa linha, vamos para aquela. Então era meio que um consultor lá da startup. Essa startup, o que ela fazia? Ela, de 2.000 e poucas empresas, 5 foram selecionadas, ela foi uma delas. Eles iam todo mês para São Paulo receber uma mentoria da Petrobras. Tá certo? O que essa startup fez? Respondendo a pergunta, você não mostra o resultado final, você mostra o MVP, mínimo produto viável. Está pronto, mas eu posso chegar até aqui. E aí é o que brilha os olhos do investidor. Tá certo? Então você já sabe aonde você quer ir. Mas você, nas feiras de startup, nos eventos de startup, você mostra o MVP, o produto pronto. Seja ele um aplicativo, um site, um produto finalizado, físico, você mostra isso daqui. E daí você diz, não, nossa ideia é caminhar para isso daqui. Tá certo? Então, isso é importante. Essa startup ganhou porque ele mostrou um produto assim, daí disse, nós vamos caminhar para essa linha aqui. Certo? Bem inovador também a ideia. Ok? Vamos lá? Então, revisando. Qual o problema da minha startup que quer resolver? Um problema social, um problema de alguma indústria, de uma área específica, do agronegócio, tem muita gente focando no agronegócio, alguma coisa relacionada à guerra, inclusive, paga muito bem também, quem quer mexer aí com exército, com essa parte também, paga muito bem, tem ideias bem interessantes, tá? Só para vocês terem uma ideia, uma startup tanque de guerra, sabe aqueles tanques que vão e tal? O Exército dos Estados Unidos fez uma pesquisa e definiu que mais ou menos até 2050 ainda os tanques de guerra vão ser importantes no planeta. Para conter população, não para invadir, mas para demarcar território e tal. Então, vai ter ainda até 2050, eles calculam por ali, que vai ser mais ou menos úteis os tanques. O tanque de guerra, por mais que ele seja blindado, alguns tipos de bala ainda perfuram o tanque. Pois é. E uma empresa brasileira criou uma bala que perfura o tanque. E os Estados Unidos foram lá e diz assim, beleza, agora vou comprar toda a sua produção, ou seja, não vai comprar produção nenhuma, eu não quero que você fabrique essa bala. Nem divulgue a tecnologia para ninguém. Cara, tu não precisa ter clientes, porque tu só tem o exército dos Estados Unidos. Você não precisa ter uma fábrica, porque você não vai precisar produzir. Você não precisa nada, você não tem custo nenhum e recebe para isso também. Então, o que nós vamos fazer agora, tá, pessoal? Seguinte, quem são os seus clientes? Vocês vão definir a persona de vocês. O que nós fizemos aqui? Qual o problema que minha startup quer resolver? Ok? Beleza? Então, aqui nós vamos responder quem são seus clientes. Se você já sabe o que sua startup vai responder, quais são seus clientes. Gente, vocês podem tirar foto desses slides, depois vai ficar disponível. Semana que vem vocês vão trazer essas perguntas aqui, mais bem respondidas, digamos assim. Tá certo? Pergunta 2.
Qual o problema que seus clientes enfrentam e você gostaria de solucionar? Gente, vamos lá. A Uber só existe porque ela viu um problema e criou uma solução. O Airbnb só existe porque eles viram um problema e criaram uma solução. Vocês não vão criar um produto que ninguém está querendo comprar. Tá certo? Tanto, respondendo a pergunta de antes, tanto a Uber quanto a Airbnb tinham um MVP. A Uber é bem diferente do que quando ela começou, a Nubank é bem diferente de quando ela começou, o Airbnb é bem diferente do que quando ela começou. Certo? Então, vocês podem começar com uma ideia pequena, com ideia de avançar e crescer. Mas resolver o problema de alguém. Certo? Vamos lá, mais um pouquinho. Primeiros usuários, quem seriam seus primeiros usuários? De que forma seriam esses clientes? A minha mãe, minha avó, minha tia, meu tio, meu primo. Não precisa ser Curitiba inteiro, nem o Paraná inteiro. Pode ser 2 ou 3 para você fazer o teste. Ok? Causa raiz do problema. Qual a verdadeira razão para que este problema existir? Então, assim, qual a razão desse problema? Eu vou resolver o problema de alguém. Não é uma ideia, eu vou inventar um foguete de não sei o quê. Gente, cria uma coisinha simples. Os caras estão criando um sensorzinho para botar no churrasco para dizer para você determinar quando que a carne está boa, do seu gosto, e ele apita. Tipo aqueles peru de Natal. Assim. Pronto. Cara, qualquer churrasqueiro vira bom. Certo? Ideia simples, com tecnologia. Tá? Jornada atual para resolver o problema atualmente, o que ele está fazendo, qual é o que essa empresa, o governo está fazendo para resolver esse problema atualmente e o que vocês podem incrementar ou melhorar nesse processo. 6, na verdade, né? Quais são as disponíveis, soluções que eles estão usando hoje? Quais são as soluções que existem? Mesmo cara barata, inacessível, quais são as soluções que existem e o que você o que a sua startup se diferencia dessas soluções? Gatilhos para agir. O que leva o seu cliente a agir em busca de uma solução? Porque ele está procurando uma solução. Se ele está procurando uma solução, ele está disposto a pagar por algo. Se ele está disposto a pagar por algo, eles podem pagar para vocês. De forma mais barata, mais eficiente. Certo? Influências para agir e influências para não agir. O que pode influenciar o seu cliente a buscar uma solução e o que pode influenciar o seu cliente a não buscar uma solução. Certo? Comportamento online, então nós temos aí o comportamento online, como ele se comporta online, o seu cliente, e como ele se comporta offline, o seu cliente. São 11 perguntas que para o próximo encontro a gente vai trazer, mas a gente vai começar a fazer agora, inclusive pelo chat presencial. E eu vou passar nos grupos agora, ajudando. Dúvidas online? Vamos lá. Professor, o Caio Proença, ele perguntou: tudo bem se a nossa startup ser social, mas sem foco em retorno financeiro? Sei que você já citou, mas se puder reforçar um pouquinho mais. Sim, olha só, gente. Muitas vezes, a startup sem foco, startup ser de foco social sem fins lucrativos, ou sem foco no dinheiro. Pode, sem problema nenhum. Só que todo mundo precisa de dinheiro. Alguém está pagando para essa startup existir. Se ela tiver uma solução prática financeira, show. Se ela não tiver, alguém está pagando. Uma outra indústria que está patrocinando, o governo, alguém vai estar patrocinando para ela poder existir. Tá certo? Respondido, Caio? Qualquer coisa, tu manda aí no chat, aí a gente... Eu vou tentar, quando o professor vem, vou tentar responder um pouco das perguntas. Então, como eu falei antes com o Matheus, não é obrigatório que a equipe seja agora já definida, mas é legal que, conforme vocês já conseguirem, tanto aqui pelas conversas dentro desse nosso chat,
quanto no Padlet, que o pessoal está trabalhando, e também dentro ali do nosso grupo do WhatsApp, que foi criado muito para isso, o grupo do PIBEP, vocês já vão interagindo, vão trocando informações, para ir informando as equipes e, se dando tudo certo, já ir trabalhar com essas equipes até o final. Não é obrigatório. Vocês podem fazer trocas, vocês podem fazer, tem as equipes que já estão formadas, então já reúne a galera ali, porque tudo isso que o professor passou é a base para vocês resolverem, criarem o projeto e depois resolverem ali o plano de negócios de vocês, que é o que vai ser pedido depois lá no momento do pitch e tudo mais. As oficinas formativas, o intuito delas é que vocês vão tendo novas ferramentas para irem tornando esse projeto mais robusto. Então, essa é a base inicial que vocês vão trabalhar nesse sentido de estar depois formando a equipe e fazendo o pitch, que vai ser um material online que vocês vão gravar e enviar para a gente, mas isso mais para frente. Então, como eu falei, não precisa ser equipe já formada, acho que o Jackson perguntou isso, né? O ideal é que vocês já vão se agilizando, já vão montando isso, né? Por isso que a gente está fazendo essas ferramentas, mas ainda é possível ter manutenção. Eu ainda não consegui participar de uma equipe, não tem problema. Depois vocês ainda vão poder entrar, vão conseguir fazer as trocas, mas agora já é uma hora para vocês irem trocando informação. Inclusive, tem pessoas que já conversaram comigo que não tem como intuito formar equipe ou participar do pitch lá no final. Estão participando mais para conhecer as ferramentas, para saber um pouquinho mais. Também não tem nenhum problema. Vocês podem participar dessa maneira e depois recebe a certificação, vai receber declaração que pode protocolar para horas complementares, por exemplo. O link do grupo, deixa eu reenviar aqui também. A gente tem 2 grupos principais, que é o suporte, né? Que é onde vocês podem tirar dúvidas, a gente está deixando mais dúvidas administrativas, vamos dizer assim, né? Teve até uma colega que perguntou o negócio da situação do PIBIC, faço PIBIC, recebo bolsa, posso participar do PIBEP? Pode participar, não tem nenhum problema. O único ponto, né, que caso alguém já receba algum outro tipo de bolsa, eu pego bolsa monitoria, pego bolsa do teatro, dos grupos artísticos ou do PIBIC, caso a minha equipe avance e vá lá para as próximas fases onde entra a bolsa de investimento, o microseed, essa pessoa não entra no rateio. Então tem ali uma equipe com 4 pessoas e uma dessas pessoas ela já recebe alguma outra bolsa, as outras 3 que vão receber de fato o valor da bolsa para ser investido dentro dessa ideia empreendedora, tá? Então, o do PIBEP, principalmente, que é onde vocês vão interagir, vão trocando mais informações e até mesmo fazendo networking, né, galera? Porque um dos grandes objetivos, além de fomentar o empreendedorismo, é que vocês possam ir desenvolvendo esse network, né? A gente sabe que tem equipes que formaram aqui e hoje trabalham juntos, sejam em outras áreas ou dentro da sua própria empresa, né? Pergunta da Daniele: quantas pessoas participantes no projeto? São de 3 a 5 pessoas. O mínimo 3, o máximo 5. Um detalhe importante, galera. A gente sabe que tem vários participantes que são alumni, são ex-alunos ou que vão se formar ali na metade do ano. O número de alumnis por equipe não pode ser superior a 50%. Então, se a minha equipe tem 3 pessoas, eu posso ter no máximo uma pessoa que é ou vai ser alumni, ou seja, que já terminou o seu curso hoje ou ainda vai terminar o curso de graduação até o meio do ano. Se a minha equipe tem 5 pessoas, no máximo 2 podem ser ou vão ser alumni. Então, são de 3 a 5 pessoas. Mandei de volta aqui os links, pessoal. Pergunta da Bruna: posso fazer parte mais de um grupo? Não, cada participante pode estar dentro de um grupo. Nada impede que vocês troquem informações, que vocês se ajudem, enfim, podem fazer parcerias. Mas no momento de vocês fazerem o pitch, cada participante participa de apenas um grupo. Então é mais ou menos assim para você poder estar depois de fato competindo, vamos colocar assim, dentro de uma equipe definida. Beleza, mas na próxima fase a minha equipe não passou e eu fui chamado para participar de um outro grupo. Eu posso? Pode, não tem problema. Depois que ocorre a banca, a gente vai ter ali a próxima fase, né? A nossa fase de aprimoramento, que vai ter mais oficinas, a mentoria direto com o pessoal do PIBEP, podem haver movimentações. Então, sei lá, minha equipe tinha 3 pessoas, e a gente identificou a necessidade de ter mais um membro. Posso trazer outra pessoa? Pode. Aí sim, pessoas que não estão inscritas nessa fase formativa podem entrar. Então, um colega meu lá entrou depois da graduação e eu acho legal, uma pessoa que tem um perfil legal participar da nossa equipe, mas não estava inscrito nessa fase formativa, que a inscrição termina hoje às 23h59. Aí essa pessoa vai poder entrar a partir da segunda fase. Então, se vocês conhecerem alguém ali, já pode compartilhar o link de inscrição, tem ali dentro do evento, né? Dentro do ambiente virtual a gente compartilhou, essa pessoa pode se inscrever até hoje ainda. Franklin perguntou: podemos apresentar 2 ideias diferentes?
Olha, cada grupo vai ter uma proposta. A ideia do PBEP é isso, que vocês encontrem uma dor e que depois vão trabalhando nessa situação, nessa proposta de, seja uma startup, seja alguma outro tipo de inovação que vai ser apresentada no pitch. É possível que a gente mude completamente essa ideia no decorrer do projeto? Sim. A gente tem aqui a Lene, estava acompanhando também, que elas começaram com uma ideia que era relacionado a armários para estudantes e terminou com uma ideia de aplicativos para pet shop ou para pessoas profissionais que lidam com essa parte de animais. Então, a ideia, a gente pede que apresente uma ideia, mas essa ideia pode se transformar completamente no decorrer do projeto. Então, a inovação do empreendedorismo acontece muito isso, é o processo de pivotagem. Então, você tem uma ideia de atender uma dor e, no decorrer, você percebe que talvez não seja daquela maneira. Então, é possível que essa ideia seja transformada no decorrer dessa etapa formativa. O Igor perguntou uma coisa legal, só por curiosidade, uma animação ou história se encaixaria com um projeto, talvez uma produtora? Sim, isso é também uma forma da gente se comunicar, às vezes, é pensar o que essa produtora vai ter de diferencial, qual dor vai sanar com base nessa inovação. Então, sei lá, vídeos curtos, vídeos educativos. A gente teve, inclusive, startups ligadas a isso. Então, é mais pensar, beleza, é uma produtora de vídeos. Qual o intuito? Qual é o objetivo dessa produtora de vídeos? O qual dor vai suprir? Em qual nicho de mercado vai se encaixar? Então, nisso a nossa imaginação vai a milhão, né? Até uma das principais ferramentas, e até para vocês, às vezes a gente tem um grupo de 5 pessoas que está aqui conversando, ou dentro do WhatsApp, que não tem ainda uma ideia formada. Faz um brainstorming, se reúne essa galera, assim, ó, pega 5 pessoas aleatórias, cada um pode jogar uma dor, e esse brainstorming, essa tempestade de ideias ali, pode ser que surja uma necessidade que vocês nem imaginavam, né? E seja ali transformada na proposta de vocês. A Daniele falou, sou formada em administração, estou cursando MBA na PUC, finalizo no final do ano. Apareceu a inscrição e quis aproveitar para participar. O perfil está coerente para participar do projeto? 100%, Daniele. Já te chamei de Dani, olha só, né? Bom, Daniele, você pode participar sem problemas, até porque você é tanto aluno quanto é aluna novamente. Então, o seu vínculo principal pode ser o de aluna, então você pode participar sem qualquer problema, tá bom? Nosso intuito aí é muito isso, até um dos motivos da gente ter divulgado muito a pós, porque tanto alunos de graduação pós, mestrado, doutorado, eles são todos partes dessa comunidade acadêmica e mesmo depois que vocês concluem a graduação, continuam sendo filhos da PUC, né? Somos todos filhos da PUC, então podem participar e até teve um colega nosso, acho que foi o Reginaldo, se não estou equivocado, que ele comentou que já se formou há algum tempo, queria voltar, trazer seu filho, conhecer a universidade, então é muito isso. A gente tem essa vivência e o objetivo é integrar em pessoas de diferentes cursos, né? Porque às vezes a gente fica tão fechadinho na nossa bolha, assim, a galera da minha sala, do meu curso, e deixa de ter convivência com outras pessoas que podem agregar muito. Como a gente estava citando, até a professora Ângela citou ali no início, do Gabriel, que teve batendo um papo conosco no Esquenta, ele é de Londrina, e a equipe dele se formou quando ele viu a necessidade ali de novas pessoas com determinadas características para estagiário, que era a iniciativa deles, e são pessoas aqui de Curitiba. Então nós tivemos essa integração, aluno de Curitiba, de Londrina com Curitiba, inclusive tinham equipes que envolviam uma pessoa do EAD, presencial Curitiba, presencial Toledo, e foram finalistas até mesmo do programa na edição do ano passado. Então, quanto a isso, galera, pode ficar despreocupados, é uma grande integração, né? O Pedro perguntou da lista de presença, eu já vou disponibilizar aqui no chat. Deixa eu ver aqui do Saulo. Minha dúvida é, caso a minha ideia seja a criação de um aplicativo onde todos os interessados terão acesso, um como cliente, outro como fornecedor, outro como intermediador, porém o aplicativo seria de acesso gratuito, mas o objetivo principal é a venda de energia solar. Como faria para ter um retorno financeiro? Bom, isso daqui vai ter alguns workshops mais para frente que é as formas de monetização, né? Que pode ser por meio de transações, pode ser uma categoria de acesso que vai desde o gratuito até um premium que vai tendo um valor cobrado, vamos dizer assim, por assinatura. Então, são algumas estratégias, né? Eu vou chamar o professor, ele pode passar mais detalhes. Eu acho que talvez a professora Jamie também esteja aqui. Se a professora Jamie quiser interagir conosco, eu acho que vale a pena para a gente trazer um pouquinho mais dessas situações de monetização. Então, em relação à pergunta ali Sim, total. Da questão do Saulo, né? Eu acho que esse é o grande desafio de vocês encontrarem essa resposta também no decorrer do próprio projeto, né? Não é a gente que vai trazer uma resposta pronta para isso, mas o que é importante? Por mais que para o usuário a solução seja gratuita, é necessário pensar e identificar como é que ela vai ser monetizada.
porque como o professor comentou anteriormente, a gente precisa, por mais que seja algum projeto social, ter recursos para manter o projeto. E se vocês querem, no projeto, ter uma captação de recurso, então ele não se enquadraria no social, logo precisa se desenvolver uma forma de captar esse recurso, né? Então existem várias modalidades e o que muito é utilizado, a depender dos casos, é a questão do freemium. Eu disponibilizo até determinado acesso de forma gratuita, mas tais recursos serão pagos. Então precisa entender melhor que dor de fato vocês pretendem resolver. E sim, precisa se pensar em uma maneira disso ser monetizado. É até difícil dar uma resposta mais pontual, porque a gente precisaria entender melhor o projeto nesse caso. Acho que é até importante ressaltar, né, que nesse momento muitas dúvidas, muitas preocupações surgem, mas o propósito do processo é realmente esse, né, de vocês irem encontrando e construindo essas respostas. Então, vocês terão aqui no projeto o caminho para isso. Essas próprias questões iniciais, elas fazem vocês refletirem sobre como é que vocês vão alcançar isso, tá? Como mensurar, como precificar o projeto, quais elementos devemos considerar? Essa também é uma pergunta bem complexa, mas vamos lá, vamos tentar ajudar pelo menos um pouquinho. Precificar é sempre bem delicado, até porque a gente espera partir de algo inovador, algo que não exista ainda. Então, a gente sempre precisa pensar o seguinte: se eu estou num negócio tradicional, a minha precificação vai se dar com base no mercado, na concorrência, mas como é que eu aplico isso para um negócio que ainda não existe, né? Então, ele fica um pouco mais desafiador pensar essa questão da monetização. E aí que entra a importância de vocês conseguirem, primeiro, validar muito bem o problema, para, segundo, desenvolver esse MVP, entender o que é que vocês vão minimamente entregar para esse problema como solução, para depois validar com os potenciais usuários, com os potenciais clientes, o quanto eles estão dispostos a pagar. Vamos imaginar o seguinte: eu desenvolvi uma plataforma para gestão aí de pessoas e que vai agregar e facilitar a questão do plano de carreira dentro das organizações, estruturando todo um processo de benefícios, por exemplo. Então, eu primeiro preciso entender também quem vai ser o meu cliente. Nesse exemplo que eu citei, eu vou estar tendo o usuário como o colaborador, mas muito provavelmente o meu cliente vão ser as empresas. Então, eu já vou partir de um valor de mensuração ali, de um valor de precificação maior, porque eu vendo isso para as empresas. Quando eu vou para um projeto que meu foco é o cliente, é o usuário final já, que vão ser, vamos dizer assim, para todas as pessoas, pegando, por exemplo, o Spotify, né? Eu sou usuário, todas as pessoas são usuários. Então, eu preciso considerar, nesse caso, um valor de assinatura menor. Por quê? Porque eu tenho uma possibilidade e um ganho de escala muito maior para esse meu projeto. Então, esses são pontos que vocês precisam ir discutindo no grupo e analisando para que vocês possam, de fato, entender qual vai ser o ponto de partida de vocês. Então, eu vou atender empresas, o meu cliente vai ser governo, o meu cliente vai ser quem, né? Quem é que paga essa conta? E, de novo, para que alguém queira pagar essa conta, eu preciso entregar algo que seja um diferencial, algo que realmente resolva o problema de alguém. Então, esse é o começo. E aí, para ajudar, eu posso identificar coisas similares, porque muito provavelmente a gente vai ter soluções já existentes no mercado, mas que eu vou agregar diferenciais. Então, como é que o meu concorrente está trabalhando? O que é que ele oferece? Por quanto ele oferece? Então, todos esses elementos ajudam vocês a definir a precificação de vocês. Fez sentido, Franciele? Ajudou? Espero que sim.
Estou desenvolvendo, junto a um colega da pós da PUC, um projeto startup voltado à criação de registros de ocorrências ambientais usando tecnologia blockchain. A ideia é permitir que empresas gerem evidências confiáveis para iniciativas ambientais, facilitando a obtenção de créditos de carbono ou a contabilização em contabilidade ambiental. Alguém aqui tem percepção se há demanda real ou procura por soluções com esse perfil no mercado? E aí, prof? Você que tem uma atuação um pouco mais ampla, assim, como é que tem Eu essa acho que é um percepção? assunto e um tema bem pertinente, sim, né? E eu acredito que haja demanda. Inclusive, tem várias empresas do agro já migrando e olhando para essa questão do mercado de crédito de carbono. Conheço a Networld Agro, então, qual de novo é a etapa que vocês precisam aproveitar nesse momento? É pesquisar muito sobre aquilo que o mercado já oferece, né? E ir mapeando, né, aquilo, realmente fazendo uma listinha. O que que ele entrega, né? Então, pesquisa lá, startups, crédito de carbono. E aí, esse vai ser um caminho inicial para vocês começarem a entender aquilo que já é oferecido. Porque às vezes a gente acha que teve assim, uau, uma grande ideia, mas isso já está rodando no mercado. E tá tudo bem, mas eu posso o quê? Identificar algo que eles não estejam fazendo, o que eu consiga fazer de forma diferente e agregar valor para os usuários, para os consumidores e assim por diante. Então, um nome para você dar uma olhada e se faz sentido com isso que você está dizendo é Networld Agro, dá uma pesquisada. Professora Jamie, o nosso projeto, peraí, é focado inicialmente em criar um aplicativo para uso interno da PUC. Nesse sentido, nós não iríamos fazer pacotes premium para o usuário ou coisa assim, para justamente sanar esse problema de outras plataformas serem pagas. Acha que nesse sentido é correto focar inicialmente na PUC como cliente/empresa? De novo, 2 pontos. O usuário muitas vezes quer coisas gratuitas, e aí a gente se coloca no lugar de usuário. Porém, aqui vocês têm o papel de empresários, e não existe almoço grátis, alguém precisa pagar essa conta. Então, qual é o caminho? É entender se esse problema também é relevante o suficiente para que, por exemplo, a PUC contrate essa solução e isso banque os custos de vocês. E a grande pergunta esse problema pode ser também de outras empresas? Vocês poderiam vender isso para outras empresas? Então, é isso que vocês precisam buscar como resposta nesse momento. Por exemplo, eu conheço uma empresa que solicitou a criação de um aplicativo, de certa forma estaria relacionada com a questão de benefício para colaboradores, mas para que eles registrem as atividades físicas que eles fazem. E aí tem todo um portfólio lá de atividades que entram no ranking. Por exemplo, eles podiam estar usando o Strava para isso? Poderiam, mas eles queriam algo que fosse próprio da empresa. Então, eles contrataram essa solução, né? Alguém desenvolveu e vendeu isso para eles, com o intuito de ser algo interno, para gerar a questão do pertencimento para os colaboradores, e ali eles criaram toda uma estratégia conforme as pessoas vão pontuando, por exemplo, eles criaram toda uma linha exclusiva de bermuda, de top, regata, calça, agasalho, enfim, de peças que eles podem comprar a partir dos pontos que eles geram pela atividade física. Ou seja, não é algo que está disponível para ele comprar e pagar com dinheiro. Ele só vai ter aquele item, aquele produto, se ele realmente fizer o exercício físico, se ele se engajar com o projeto. Então, perceba um valor agregado que existe nessa solução. Então, Caio, se nesse sentido vocês conseguirem entregar algo, ok, vocês estão conseguindo monetizar a solução de vocês. Me fiz entender? Fez sentido, Caio? Estou desenvolvendo uma ideia de startup de fintech voltada para o setor educacional, com foco na análise de risco de crédito e inadimplência em instituições de ensino privadas. A proposta é oferecer uma solução inteligente que ajude escolas e faculdades a avaliarem melhor a capacidade de pagamento dos alunos e responsáveis, antes de aceitarem a matrícula e ou concederem parcelamento ou crédito educativo. Acredita que essa solução tem viabilidade técnica em mercado real? Gostaria muito de sua visão sobre propostas e os possíveis caminhos de validação. Nossa, essa pergunta foi complexa, hein, prof? De novo, possíveis caminhos de validação. Buscar contatar pessoas que trabalhem no setor e, primeiro, entender o que já é feito.
porque até onde eu sei, já existe toda uma situação de solicitação de fiador, etc. Então, já não é tão simples assim esse processo. Então, qual é a chave aqui? Entender de fato o que é que gera essa alta inadimplência, sendo que já existem vários tratamentos, várias situações de crédito que são tomadas mediante essa situação. Então, como é que eu defino isso? Primeiro, entendendo muito bem o que já é feito em relação a isso, e aí depois validando com essas pessoas que atuam na área, se também seria possível aplicar mais alguma coisa que possa proteger eles disso. Reginaldo, não tem nada que o chinês não esteja fazendo, fato. Fato. Ok, Daniel. Anúncios, talvez, o Igor perguntou, Igor Uzumaki. De qualquer forma, eu vou responder sem nem saber aqui. Anúncio é uma coisa bem interessante e normalmente é o que as pessoas pensam. Cara, como é simples, né? Eu vou colocar o anunciante lá e ele vai pagar por aquilo que as pessoas vão acessar gratuitamente. Aí a gente precisa também considerar alguns pontos. As pessoas querem ficar vendo anúncio? Se não quiserem, ok, elas que paguem para usar a minha plataforma. Mas o grande desafio do anúncio é o seguinte, Igor: quando eu crio a minha startup, quando eu crio meu aplicativo, eu tenho um dilema que é bem desafiador, que é como é que eu trago pessoas para o meu aplicativo, como é que eu faço as pessoas baixarem, porque se eu não tenho usuários na plataforma, eu vou anunciar para quem? E como é que eu convenço quem vai anunciar a anunciar no meu aplicativo se eu ainda não tenho clientes? Entendeu? Então, eu preciso tanto entregar valor para quem vai anunciar, ou seja, que sentido faz para quem vai anunciar na minha plataforma, então ele tem que se conectar muito com esse propósito que eu entrego, assim como o usuário também precisa entender que tem valor aquela solução que vai estar agregada ali dentro do meu aplicativo, da minha plataforma, da minha solução. Então, sim, anúncio é válido, porque é uma forma de monetização, porém existe esse dilema, em especial no início. Meio que quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Como é que eu tenho uma coisa se eu ainda não tenho outra? Então, esse é o grande desafio, quando bem na real a gente vai pensar no anúncio, porque idealizar e colocar isso como propósito, legal, mas na hora do vamos ver lá na banca, os avaliadores também, tá, mas como é que vai anunciar? Vai anunciar para quem? Então, eu preciso caminhar com essas duas situações em conjunto, ok, Igor? E para quem mais já tiver essa dúvida também. Daniel, já podemos marcar mentorias com os professores? As equipes que já estão formadas, dá para a gente ir vendo. Vamos vendo, Lene. A gente vai conversar com o professor Paulo, como a gente está bem inicial ainda, a gente sabe que, por mais que a proposta é que já comece a se formar as equipes, e como eu falei, não precisa ser já cravado na pedra, dá para ter uma maleabilidade, se precisar mudar ou algo assim, depois na sequência, mas a gente vai ver e a gente comunica vocês ali pelas comunidades ou pelos grupos de WhatsApp, tá? Eu acho que vencemos essa etapa, ó. Ou eu falei Perfeito, demais gente. ou o pessoal enjoou. Uhum. Então, gente, eu acho que mais ou menos nosso encontro era isso. Tem a sequência ali do que o professor passou, né, para vocês responderem, para ele trilhando e caminhando assim, para ver qual é a dor, como que vocês vão desenvolver ali a questão do projetinho de vocês, beleza? Agradeço a professora Jamie, que ficou aqui comigo nesse momento, ficou conosco, né, tirando essas dúvidas, e assim, toda a equipe de mentores está ali disponível. Acho que a Bruna perguntou da listinha de presença, estava ali no QR Code, deixa eu já compartilhar com vocês de volta. Deixa eu já, mando aqui. Tá aqui, galera. Então, lembrar de responder essa lista de avaliação e presença para todo mundo ganhar as declarações, né? Próximo encontro, semana que vem, vai ser 100% online. Então, a gente vai mandar o link, compartilhar tudo certinho com vocês na sequência, tá bom? Então, por hora é isso. Agradeço a todos pela presença mais uma vez. Mais uma vez, obrigado, professora Jamie. A gente vai se vendo, vai conversando nas demais atividades. Valeu, galera.